Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa sétima aula do módulo de Biologia Vegetal e nela estudaremos aqui a última etapa da análise da morfologia vegetal. O nosso intuito hoje é discorrer aí sobre as principais características da folha, que é um importante órgão aí vegetal, e aí a gente vai ver as suas classificações, suas particularidades, o que constitui uma folha e por aí vamos, beleza? Espero que vocês curtam a aula, já peço para vocês se inscreverem no canal caso você não seja inscrito, dê o seu like e vem comigo. Pessoal, quando a gente pensa em uma folha, é importante vocês já terem na mente que as funções dela vai muito aquém de fazer fotossíntese, tá bom? A folha está responsável por fazer o processo de transpiração, botação, a respiração e por aí vai. Além disso, nós podemos pegar uma folha e classificá-la quanto à sua duração, ou seja, a sua durabilidade aí em folhas perenes, ou seja, são folhas persistentes, e nós podemos pensar ainda nas folhas caducas, como o caso aí da macieira, por exemplo. O que vai distinguir uma da outra é o seguinte: as folhas perenes, como o exemplo aí bem clássico, que é a laranjeira, elas conseguem se permanecer aí por um longo tempo, e as folhas caducas, por sua vez, perdão, elas caem e acabam deixando uma cicatriz que nós denominamos como camada de abscissão, tá? Além disso, pensando-se aqui na folha, ela tem vários elementos, várias microestruturas, se assim posso dizer. Que no caso é a questão do limbo, do pecíolo, da bainha e das estípulas, que a gente vai destacar aí uma a uma agora. Como eu falei para vocês, a folha a priori, a gente sempre atrela ela aqui com processo de fotossíntese e trocas gasosas. E as partes, como eu havia comentado para vocês, da folha são o limbo, que é essa estruturinha aqui, ó, que eu vou passar o cursor, que é uma superfície achatada. Nós temos o pecíolo, que é uma haste que vai fixar a folha ao caule. Temos a bainha, que é a região terminal e dilatada do pecíolo que envolve o caule, então essa regiãozinha aqui. E por fim nós temos as estípulas, que são basicamente projeções que ocorrem aqui na região basal da folha. E a gente vai estudar ponto a ponto dessas partes. Vamos lá. O limbo, como eu comentei com vocês, é uma porção laminar com nervuras bem visíveis, tá? Na extremidade livre aqui, ou seja, no ápice, e uma extremidade presa ao pecíolo aqui, que é a parte basal. O limbo ainda ele pode ser dividido em diversas partes, de acordo aí com os aspectos de pequenas folhas que nós chamamos de folíolos, tá? Então, isso é o limbo. Então, ó, o limbo é essa inervatura aqui que a gente vê. Além disso, nós temos o pecíolo, que é justamente essa região cilíndrica e flexível que vai sustentar aqui as folhas. Além disso, tem-se a bainha, que é a parte aqui que prende o pecíolo ó, ao caule basal. Então, essa regiãozinha aqui, ó, destacada. E por fim, nós temos as estípulas, que são essas duas expansões laterais que a gente tem aqui na ponta da inserção do pecíolo, beleza? Além disso, nós havíamos comentado anteriormente que algumas folhas podem ou não apresentar todas as partes características de uma folha completa. As mais comuns que a gente tem aqui são as pecioladas, são folhas aí que se inserem diretamente ao caule, são esses exemplos aqui, ó, da folha completa. E comuns aqui em angiospermas e o dicotiledones, não é dicotiledones não, perdão, tá? As cérceas são folhas pouco comuns da natureza, não possuem um pecíolo nem bainha, e a inserção ao caule é feita diretamente pela base da nervura central aqui do limbo, tá? O exemplo mais claro é a folha do tabaco. Então, é esse caso aqui, ó, da folha cércea. Nós temos as folhas invarginantes, que é um contexto agora onde a bainha envolve diretamente o caule, mas não apresenta aqui pecíolo. O exemplo clássico disso aqui é o caso da folha do milho, tá? Então, esse clássico exemplo aqui. Além disso, as folhas elas podem ser classificadas principalmente pelas suas nervuras. A saber, se nós temos aqui as paraleníveas, são folhas aí que apresentam nervuras paralelas,
são típicas aqui de monocotiledôneas. E nós temos as peniníveas, que são aquelas que apresentam nervuras ramificadas, presente classicamente aqui em eudicotiledôneas, esse caso aqui. Além disso, pensando aqui na folha e nos seus mais diversos processos de adaptação, elas apresentam aí alguns casos. A saber-se, algumas dessas adaptações são, primeiro, os cotilédones, que nós já vimos lá na terceira aula, quando nós estávamos definindo o grupo das angiospermas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. A quem não se lembra, o cotilédone nada mais é do que uma formação embrionária que tem como função aqui servir de reserva nutricional aí para o embrião, certo? Por conseguinte, nós temos aqui as gavinhas, que podem ser folhas modificadas originadas aqui a priori pelo prolongamento do pecíolo e da nervura central e acaba servindo aqui como uma fixação do vegetal. A gente pode observar gavinhas, por exemplo, em muitas árvores aí trepadeiras. Nós temos aqui, além disso, os espinhos, que são folhas que reduzem a superfície, e além disso, elas servem como proteção contra transpiração excessiva e para proteção contra animais. Além disso, nós temos aqui outras características, como o caso aqui das brácteas. São folhas existentes aqui na base das flores. Quando coloridas, elas atuam aqui como atração de polinizadores. Então, tem-se aqui o antúrio e o bico de papagaio, que são exemplos bastante clássicos aqui de brácteas. Lá na aula anterior, nós havíamos já falado dos catafilos, né, que são folhas aí reduzidas que servem como justamente um elo de proteção aqui para gemas cauliculares. Em alguns casos, como o caso da cebola e do alho, são bastante desenvolvidas e armazenam aqui substâncias nutritivas. Por conseguinte, nós temos aqui alguns casos de folhas também que apresentam aqui a capacidade de serem insetívoras ou também denominadas aqui como folhas carnívoras. Elas vão apresentar aqui diversas adaptações para capturas de insetos, possuem diversos formatos aqui aptos a capturar as possíveis presas. Então a gente já consegue observar que as plantas não são 100% aí, como se fala, autótrofas. Existe aqui uma relação também de heterotrófico, tá bom? Além disso, dando uma olhada aqui na anatomia de uma folha, nós percebemos que ela é constituída aí pela região da epiderme, que nós já comentamos lá na nossa aula de histologia, que é geralmente uma camada aqui unistratificada, e no caso aqui de plantas xerófitas, ela vai ser pluristratificada. Na epiderme nós temos os estômatos, que estão atrelados aqui com o processo de trocas respiratórias, e podem apresentar camadas de cutina, cobrindo aqui as células. Então, lembra-se que eu falei da cutícula, que é justamente aquela camada de cera que vai impermeabilizar esse rolê aqui e, consequentemente, evita uma perda d'água? Pois é, está atrelado aqui com uma economia hídrica. Além disso, nós temos uma região aqui chamada de mesófilo, que é uma região basicamente representada aqui por um parênquima clorofiliano, que nós já comentamos lá na nossa quarta aula, quando comentamos de histologia, que ele pode ser palicidístico ou lacunoso. No caso aqui do palicidístico, ele vai apresentar aqui células dispostas lado a lado, e no lacunoso é aquele contexto onde você apresenta aqui um espaçamento entre essas células. E a função aqui desse parênquima clorofiliano é justamente fazer o processo de fotossíntese. Então, ó, aqui nesse caso da gravura, apresenta aqui o parênquima palissádico e aqui nós temos, o parênquima lacunoso, certo? Posto isto, é importante nós destacarmos que ainda que analisando internamente a anatomia de uma folha, nós temos aqui o feixe vascular que nós chamamos de nevura, e aí tem-se o caso de xilema voltado para a epiderme superior e o floema que está voltado aqui para a epiderme inferior. E além disso, nós temos aqui o esclerênquima, né, que vai estar envolvendo. Por fim, nós já sabemos que o xilema está atrelado com a seiva bruta e o floema com a seiva elaborada. Em monocotiledôneas, nós temos aqui uma disposição paralelínea e eudicotiledôneas periníveas. Então, nós já comentamos disso daqui
em outro contexto. Eu acho que perdão, eu acabei confundindo aqui, ó, a, a representação B, na verdade, está representando uma monocotiledônia e A representa uma eudicotiledônia. Mil desculpas aí pela essa gafe. Além disso, nós havíamos discorrido lá na aula de histologia, inclusive, que tem-se aqui a cutícula, que é uma camada de cera aí presente na superfície das células epidérmicas de algumas folhas, tá? Atrelados aqui com uma impermeabilização, uma economia hídrica. Nós temos os estômatos, que são importantíssimos aqui para fazer o processo de trocas gasosas. Nós temos os tricomas, que são aqueles pelos que auxiliam na redução da água. Nós temos o hidatódio, que está atrelado aqui com o processo de eliminação de excesso da água, então o processo de gutação. E nós temos aqui algumas glândulas que estão atreladas aí com o processo de liberação de aromas, que vai estar diretamente atrelado com a atração de polinizadores. Novamente, para enfatizar aqui, nós temos as especializações da folha, caso clássico aí dos espinhos, né, que está com uma função de defesa contra hemoviria e economia hídrica. Tem as gavinhas aqui, que está atrelado com a sustentação, e as brácteas, que são folhas modificadas aqui, que possuem a função de atrair agentes polinizadores. Além disso, quando a gente comenta de folhas, é importante enfatizarmos a importância de um contexto especial, que são o da flor. A flor nada mais é do que um conjunto de folhas modificadas que estão atreladas aqui com o processo de reprodução sexuada nas plantas angiospermas, certo? Então, aqui, quando a gente tem um caso de uma fanerograma completa mesmo, que é o caso aí das angiospermas, nós temos a flor que está atrelado com o processo de reprodução. Nós temos aqui o pendúnculo, que é essa haste que vai fixar a flor ao ramo. Tem-se o receptáculo, que é essa região que eu estou passando aqui, que está atrelado com a inserção aqui dos elementos florais. Nós temos a sépala, que nada mais é do que uma folha modificada estéreo. Então, o conjunto de sépalas forma o cálice. Nós temos a pétala, que nada mais é do que uma folha modificada estéreo, colorida, e o conjunto de pétalas forma a corola. Nós temos o estame, que nada mais é do que um conjunto de filete mais antera, ó. Então você tem aqui o filete mais antera, que nada mais é do que a folha modificada fértil que vai produzir os grãos de pólen, que são aqui justamente os gametas masculinos, certo? Perdão. Por conseguinte, o conjunto de estames nós já sabemos que formam o androceu, e o carpelo nada mais é do que o conjunto do estigma, do estilete e, por fim, do ovário, que é o conjunto atrelado aqui com a formação dos óvulos, que são os gametas femininos. E o conjunto de carpelos forma o gineceu. Como eu falei para vocês, a flor é o órgão responsável aí pela formação de sementes e frutos. E, além disso, vale se destacar que temos ainda aqui a presença da semente, né? Que é uma estrutura proveniente do desenvolvimento do óvulo após a sua fecundação, certo? Os frutos são uma estrutura que são provenientes do desenvolvimento do embrionário do ovário da flor, que contém em seu interior protegidas das sementes, tá bom? Para quem não se lembra isso aqui, eu enfatizo a importância de dar uma olhadinha lá na terceira aula, quando eu comento com vocês de angiospermas. Por conseguinte, nós comentamos também em outros contextos das inflorescências, que no caso é um conjunto aí de flores reunidas em uma única estrutura, dispostas de maneiras aqui diversas. Então, ó, nós temos o capítulo, nós temos a espiga, nós temos o cacho e por aí vai. Então, tem aqui alguns casos de inflorescências. Tem o capítulo, ó, o caso do girassol, tem a espiga e tem o cacho. Como eu falei para vocês, a flor é um órgão aí atrelado com a formação de sementes e frutos, então é extremamente importante aqui no contexto de reprodução sexuada das plantas. E como eu falei para vocês, o fruto ainda
é uma estrutura proveniente aqui do desenvolvimento da parede do ovário da flor após a fecundação do óvulo. Por conseguinte, ainda vale destacarmos aqui que quando a gente está falando do fruto, ele vai ser formado pelo epicarpo, que é a casca. Nós temos o mesocarpo, que é geralmente a parte canosa aqui, que vai ter várias substâncias nutritivas. E nós temos aqui um endocarpo, que é uma casca que vai proteger as sementes. E o conjunto epicarpo, mesocarpo e endocarpo forma o pericarpo, certo? Além disso, pensando-se aqui nos frutos, nós temos os frutos verdadeiros, são basicamente frutos provenientes exclusivamente do desenvolvimento da parede do ovário, e eles podem ser classificados como carnosos, ou seja, apresentam o pericarpo suculento, e aí tem o caso da baga aqui, que apresenta o endocarpo ou mesocarpo canoso e com múltiplas sementes. Então, os exemplos clássicos aqui, melancia, melão, goiaba, pepino e por aí vai. Nós temos a drupa, que é um contexto agora, que apresenta uma única semente cuja casca é fundida ao endocarpo. É o caso aqui do pêssego, da manga, da azeitona, do abacate. Tem-se agora um segundo contexto, que é dos frutos secos, que apresentam aqui o pericarpo não suculento. E aí nós temos o legume ou vargem, que é aquele contexto onde você tem um mesocarpo pouco desenvolvido e possui geralmente múltiplas sementes em seu interior. Exemplos clássicos: feijão, ervilha, soja, amendoim e por aí vai. Nós temos aqui o aquênio, que é um caso agora de um fruto seco que apresenta apenas uma semente ligada à parede aí do fruto por um único ponto. Exemplo clássico: girassol e o picão, tá bom? Além disso, nós temos o cariopese, que é um caso agora que apresenta uma única semente unida à parede do fruto em toda a sua extensão. Exemplos clássicos: milho e arroz. E nós temos a samara, que é um fruto seco que apresenta expansões em forma de asa. Então, você tem aqui do centrolóbio, cabreúva e por aí vai. Nós temos um contexto agora também, pessoal, de um pseudofruto, ou seja, são frutos que não se originam aqui do desenvolvimento do ovário da flor, mas sim de outras estruturas. E esse pseudofruto ele pode ser simples, ou seja, ele é proveniente do desenvolvimento do pendúculo ou do receptáculo de uma flor. Caso maçã, pera, e o caju, pera não tem mais acento, perdão. Nós temos o fruto agregado, que ele é proveniente do desenvolvimento do receptáculo, e ele tem vários ovários. Exemplo, morango, tá? E, por fim, espero que vocês tenham curtido a aula. Eu sei que ela foi corrida. O intuito aqui é só fazer uma revisão básica do que a gente viu em sala de aula para os meus alunos. E para situar vocês aí que eventualmente não são meus alunos no contexto, tá bom? Curtiu a aula? Compartilhe, curta e ative aqui o sininho de notificações, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.